Bom dia, alunos! Bom dia, professores! Um prazer estar aqui com vocês. Tudo lindo, pessoal? Bom dia, professor Anderson, me ouve? Bom dia, professora Doane, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Mandem suas mensagens que estaremos aqui no chat para conversar. É isso mesmo! Bom dia, Kaique, tudo bem? Bom dia, sim, eu estou muito bem. Eu queria falar para vocês que o meu nome é Kaique e esse é o meu sinal, tudo bem? Vamos começar então a nossa aula. Slide, por favor, tchutchu. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos aos Vivências em Libras para Além da Língua. Próximo slide. Qual o objetivo desta aula? Provocar nos alunos a reflexão. Existe uma única língua de sinais? Gente, e as competências socioemocionais para a aula de hoje são empatia, colaboração, responsabilidade e cidadania. Na aula de hoje, eu vou pedir muito a contribuição de vocês, tá? É uma aula que vocês vão participar bastante. Combinado? Vamos colocar o professor Anderson para trabalhar lá no chat, ok? Eu sei que o 8º ano é a turma que mais fala, é a turma que mais manda pergunta e posso falar? Eu adoro. Então fiquem à vontade para perguntar, para trazer suas colocações no chat, ok? Próximo slide, por favor. Vamos lá. Na minha opinião, eu quero conhecer a sua opinião. Vamos lá. E aí, você acredita que o mundo todo fala a mesma língua de sinais? Responde pra gente no chat, 1 minutinho. De volta e super curiosa para saber. E aí, professor Anderson, o que o pessoal do 8º ano respondeu pra gente? Tem muitas e muitas respostas aqui. Nós temos o Pro Marcelo que diz: não, cada língua tem a sua característica. Nós temos diversos professores e alunos colocando aqui não, 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 não. O Nicolas diz aqui pra gente: não, cada lugar usa a sua linguagem. Por exemplo, no Brasil se usa Libras e nos Estados Unidos usa a LSL. Nós temos também o Vitor que diz que bem que podia ser universal, mais complicado de fazer, mas mais fácil de aprender. Aí, e vários outros comentários aqui dizendo que não. Exato, Aqui, ó, o Pro Edson perfeito. diz: existem mais de 138 tipos de línguas diferentes. Uau, é isso mesmo, que bacana! O pessoal participando bastante. É isso aí, gente, não tem uma única língua de sinais no mundo todo, né? Seria até mais fácil para a gente aprender e usar, mas não é bem assim, né? A língua, ela é representação máxima de uma cultura. E claro, temos culturas diferentes, então as línguas de sinais, elas são diferentes pelo mundo todo, ok? Slide, tchutchu, por favor. Sim, os erros e acertos fazem parte do processo. Então, se você achou que era só uma única língua de sinais, não tem problema, faz parte. O importante é que você agora aprendeu, certo? Slide, por favor. Pessoal, quero explicar algo assim que acontece muito, que os meus alunos me perguntam muito, né? Professora, mas eu já ouvi falar que as pessoas falam assim, ó, eu uso Libras, enquanto outros falam assim, eu falo Libras. E aí, qual verbo eu uso? Eu uso o verbo usar ou eu uso o verbo falar? Qual dos dois, né?
Pessoal, os dois estão corretos, tá? Mas eu, professora Doane, prefiro utilizar o termo falar. Por quê? Porque é uma língua que está sendo falada, né? Então, em respeito a essa língua, eu gosto muito do verbo falar. É claro que na fala da Libras, ela não é oral, né? Não é pela boca, é pela mão. Mas ainda assim é uma fala. Então, eu gosto muito de usar o verbo falar, ok? Esclarecido? Próximo slide, por favor. Informação é bom também. Gente, vocês sabiam que existe aí no mundo 7.000 línguas faladas? E dessas 7.000, 140 são línguas de sinais oficiais? Gente, é muita língua, dá para escolher. Então, por favor, você que ainda só aprendeu o português, né, que é uma língua linda, ok? Mas, que tal ser bilíngue? Vamos aprender outra língua sim, por que não? Tem mais de 7.000 opções aí para você escolher. Fique à vontade, né? Aprenda uma outra língua, conheça uma outra cultura. E isso é muito bom, é muito gratificante. Combinado? Próximo slide, por favor, Tchutchu. Em terras brasileiras, quantas línguas são faladas no Brasil de hoje? Ok. Língua portuguesa e Libras. Gente, será que tem mais alguma língua que a gente fala aqui no nosso país? Ou não? São só essas duas? Ah, responda para mim no chat, por favor. Vamos lá? 1 minutinho. Voltamos. E aí, professor Anderson, o que a turminha respondeu? Diz aí. Então, nós tivemos diversos comentários aqui, agradecemos. Nós temos a Dina, que diz, opa, cadê? Tupi-Guarani, língua portuguesa e Libras. A Gleice comenta que tem as línguas indígenas. E nós temos aqui o Nicolas, que fala que existem lugares que falam dialetos alemães e italianos no sul e no sudeste. E o Proedson diz que hoje existem um total de 154 línguas indígenas faladas. Uau! É um caldeirão de línguas, né, gente? Olha que lindo o nosso país. Muito bacana, é isso mesmo, gente. São muitas as línguas faladas no nosso Brasil. Não é só o português e não é só a Libras. Temos muitas outras. E claro, né, eu não poderia deixar aqui, próximo slide, por favor, de mencionar essa daqui. Eu quero saber, você já ouviu falar nesta língua? A língua de sinais Urubu-Capor? Por favor, responda aí no chat se você já ouviu falar, se você conhece sobre a língua de sinais Urubu-Capor. Beleza? 1 minutinho, hein?
Muito obrigada pela participação, viu? Eu não falei que hoje a gente ia fazer o professor Anderson trabalhar? Por favor, professor, e aí, quais foram as respostas? Então, nós temos aqui a Luciana, pro Marco e muitas pessoas falando que não conhecem. Nós temos aqui, eu vou fazer uma resposta aqui para o Vitor, para o Matheus. Calma, gente. Daqui a pouco a gente vai começar a falar em Libras. E a Prodiná comenta, para falar com surdos indígenas. Uau! É isso mesmo, a língua de sinais Urubu-Capor é uma língua de sinais indígena da comunidade Urubu-Capor. Pessoal, eu sei que tem muita ansiedade para a gente aprender os sinais, é verdade, eu entendo, mas a gente também precisa desses conhecimentos prévios, ok? Então vai ter o momento da aula prática sim, o Kaique está aqui. Fiquem tranquilos, combinado? Próximo slide, por favor. E ainda assim, nesse tema, né, de terras brasileiras, de língua indígena, a gente vai assistir agora um vídeo que trata muito desse assunto. Bora lá? Fala galera, eu sou o Diego e hoje eu sou o apresentador aqui do programa Diversidades. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a língua de sinais e a saúde indígena, e essa questão da língua de sinais na saúde indígena, indígenas surdos. Pois então, a minha trajetória começa ali mais ou menos em 2009, né? Sou intérprete de Libras também, e eu soube da existência de que haveria indígenas surdos, e eu me interessei basicamente por essa temática, e na graduação, né, venho da saúde coletiva, e na graduação eu comecei a trabalhar com esses povos indígenas, né, tanto na pesquisa como na extensão. E eu procurei sempre casar esses dois grupos, né, indígenas e surdez. Então, assim, eu queria saber, mas eu não tinha ali uma ideia de como eu poderia encontrar esses indígenas, como eu poderia fazer com eles, onde eles estavam, né. Foi quando ali, então, eu comecei já a participar de uns projetos de extensão e tive a oportunidade de fazer uma viagem inicialmente ali para Roraima, ali já mais ou menos em 2013. E foi quando eu me reunindo com um colega, ele me apresentou um livro de uma pesquisadora, né, que é a Shirley Vilhalva, que ela fez um mapeamento das línguas de sinais no Mato Grosso do Sul, né? A Shirley Vilhalva, ela é descendente também de indígena e ela fez o mapeamento da língua de sinais no Mato Grosso do Sul, que também o produto desse trabalho é um livro e também a dissertação de mestrado dela. Então logo eu assim entrei em contato com a Shirley Vilhalva através desse colega meu, que é o José Ednilson, que nos colocou em contato, e a partir de então comecei a traçar caminhos que eu poderia fazer e decidi então fazer o meu trabalho de conclusão de curso, não é? Meu TCC nessa área, casando a saúde indígena, né, que eu venho da saúde coletiva, e a língua de sinais. Então eu queria ver basicamente esse acesso desses indígenas surdos aos serviços de saúde. Então eu me desdobrei até o Mato Grosso do Sul, apoiado pela Shirley Vilhalva, e a gente foi então, a partir de então, fui ter contato com esses indígenas que já foram previamente mapeados por ela, que estavam inseridos na escola, não é? Uma característica da pesquisa que a gente dá é que a gente não considera essas línguas de sinais desses indígenas como emergentes, né? A gente tem uma abordagem já das ciências sociais que não considera que seja emergente, é uma língua de sinais deles, né? Embora não seja oficialmente reconhecida, mas a gente reconhece que a língua brasileira de sinais, ela na saúde indígena, ela é limitadora, porque ela limita uma diversidade de sinais que são próprias, que são configuradas daquela comunidade, não é? Nós somos então uma população muito miscigenada de povos indígenas com diversas culturas, né? Aí 270 e poucas línguas, 305 povos aproximadamente. E, além disso, temos também, embora estejam ainda invisíveis por muitos de nós, temos também os indígenas que são surdos, né? Possa ser que dentro da configuração do arranjo social que eles não se identifiquem como surdos, tem uma outra nomenclatura, outra forma de organização social, mas são povos que têm a sua cultura e têm a sua língua própria, né? Que tem a sua língua ali que não é oficialmente reconhecida, mas é uma língua que precisa ser respeitada. Então, assim, a importância desse trabalho, principalmente da Shirley Vilhalva, foi o que? Ela deu um upgrade, eu diria, nas pesquisas, porque a partir de então,
começou a dar muita visibilidade sobre essas populações que existem, mas que estavam, de certa forma, invisíveis, né? Então, assim, hoje em dia já tem alguns pesquisadores que trabalham principalmente a questão da linguística, né, da acessibilidade também na escola, a inclusão na escola, e outros pesquisadores, como foi o meu caso do meu trabalho, que é mais voltado para a inclusão também, mas o acesso desses indígenas ao serviço de saúde. Então, galera, eu compartilhei com vocês um pouco da minha experiência, tem meu contato, né, no Facebook, Diego Ramos Henrique, e hoje eu fui o apresentador do programa Diversidades. Diversidades, cultura e cidadania na sua rádio. Ai, que bacana, pessoal. Particularmente, eu gosto muito deste vídeo, né? Então, fica à vontade para revê-lo, né? E como é importante a gente entender que o fato da pessoa ser indígena e surda não quer dizer que ela usa Libras. Ela tem a própria língua dela ali, da comunidade dela, da cultura dela. Olha, que respeito, né? Muito bacana. Próximo slide, por favor, Tchutchu. E o que a gente percebe disso tudo, né? Que em terras brasileiras a palavra é diversidade. Essa aula trouxe isso pra gente, né? Entender a diversidade linguística do nosso país. E claro, agora, como vocês todos estão pedindo, né? Aula prática com o Kaique. Vamos lá? Vocês já aprenderam as saudações, os cumprimentos, e hoje nós vamos aprender o alfabeto. Então, vamos começar? Podemos? Vamos começar com A. Olha só, o polegar fica para fora. B. O polegar ele vai ficar dobradinho, tá? Ele vai ficar com a mão para fora. C. Se eu balançar a letra C, eu tenho o cedilha. D. Olha só, eu fecho todos os dedos, somente o indicador fica para fora. E. Eu dobro todos os dedos. Dessa forma. Olha só, eu vou explicar para vocês não se atrapalharem, tá? Prestem bem atenção no movimento das minhas mãos. F. F, eu abaixo o indicador e seguro ele com o dedão. F. G, parece sinal de provocação ou de arminha, né? G. Vamos para o H agora. Eu faço o número 2 e coloco o polegar no meio. Assim a configuração de mãos. E dou essa voltinha. Sim, eu preciso dar essa voltinha. I, somente o mindinho para fora. Se eu fizer um anzol imaginário, a gente tem o J. Lembra do H? A mesma mãozinha, só que para cima. Parece muito. Esse é o K. L. Muito fácil esse, né? M. São 3 dedos para baixo. 2, nós temos o N. O. Olha só, a bolinha, parece a letra O mesmo. P, lembra o K, que era para cima? Se eu colocar um indicador apontando para frente, é o P. Lembra o G, para cima? O que é para baixo, mas é a mesma mãozinha. Q. R, dedos cruzados, né? Tomara, parece, né? Muito fácil, olha só. S, lembra? O A eu tinha o polegar para fora, o S eu tenho para dentro, ele é fechado. Lembra que eu falei da dificuldade do F? Agora nós temos o T, olha só. O F, o polegar era para fora. Quando eu coloco o polegar para dentro, nós temos o T. Então, a diferença é os polegares. U, os 2 dedinhos colados. Se eu abrir, temos o V. W, parece mesmo, né? Para cima, sempre. W. Se eu fizer um ganchinho com o indicador e puxar para mim, nós temos o X. Y. Para cima. E o Z.
eu faço o sinal no ar com o indicador. Temos a letra Z. É isso, pessoal. Eu espero que vocês treinem bastante para aprender muito bem a fazer a soletração. Ai, que demais. E o legal, gente, é o pessoal aqui do estúdio treinando, sabe? Então você em casa fazendo, né, na escola fazendo, e aqui no estúdio o pessoal também. Muito bacana. Bom, para a próxima aula, é claro, é você que vai decidir o tema que o Kaique trará para nós, certo? Vamos lá? Nós temos 3 temas para sua escolha. Números, dias da semana, meses e também família. Coloca no chat, por favor, qual que você gostaria de aprender na próxima aula. E aí, professor Anderson, qual o tema nós aprenderemos na próxima aula? Fala pra gente. Então, professora Doane, pelo que estou vendo aqui, foi família. Família ganhou aqui. E tem um comentário bem interessante da Beatriz, que ela disse que desde pequena sempre foi completamente interessada pela língua de sinais, descobriu elas na igreja quando tinha intérprete, e ela ficou vidrada sem nem piscar os olhos e com isso foi aprendendo algumas coisinhas. Uau, que bacana! Então, para a próxima aula, nós teremos o tema família, que o Kaique trará para nós. E parabéns, querida, comigo também foi algo parecido. Eu era criança quando eu me apaixonei pela língua de sinais. Que delícia! Próximo slide, por favor. Gente, temos desafios sim, né? E nós temos 2 propostas. Na primeira proposta, você pode pesquisar na internet vídeos ou textos que falam sobre a língua de sinais indígenas. Olha, vamos valorizá-las, né? Vamos conhecê-las. E na segunda proposta, grave um vídeo praticando os sinais estudados na aula de hoje. Gente, que tal se você fizer aí o seu nome em libras, né? Posta lá no seu Instagram, me marca, @sala8doane, para eu repostar também. E eu vou ficar muito feliz de poder ver você sinalizando. Eu posso mandar para o Kaique também, ele vai ver você sinalizando. Isso é muito legal, né? Então, participe, ok? Próximo slide, por favor. Aqui nós temos a nossa bibliografia da aula de hoje. Vilhalva, Shirley, Índios Surdos, mapeamento das línguas de sinais do Mato Grosso do Sul. Petrópolis, Rio de Janeiro, Arara Azul, 2012. Gesser Aldrey, Libras? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda, Parábola, 2009. Gente, e como mensagem final, eu coloco a reflexão. Inclusão sem interação. Como é possível? A gente conversou bastante sobre línguas hoje. Será que é possível fazer a inclusão sem a interação? O que você acha disso, né? A gente pode voltar a conversar na próxima semana, ok? E eu quero aproveitar esse tempinho que me sobrou para mandar um beijo para o Leonardo de Guaratinguetá, da escola Silvio José Marcondes Coelho. Léo, beijos, corações para você e todos os seus amigos aí da escola. E claro, não poderia esquecer de agradecer essa minha amiga companheira que está aqui no estúdio fazendo a voz do Kaique. Karina, obrigada, amor. Corações para você também e corações para toda a equipe dos intérpretes lindos do Centro de Mídias. Gente, não se esqueçam de avaliar as nossas aulas, tá? Tem aí no slide isso, por favor. Sua avaliação é muito importante para a gente.
Pessoal, muito obrigada. Obrigada, Kaique. Obrigada, Anderson, professor Anderson, que sempre está aí comigo. E obrigada a você que está aí assistindo a nossa aula. Gente, corações, beijos, até a próxima.